Um padrão emocional que pode parecer à primeira vista como algo positivo, mas que pode se tornar um grande vilão da sua vida. Esse é o perfil clássico da mulher que cresceu carregando todas as responsabilidades emocionais e práticas que não eram suas. Desde muito cedo ela aprendeu que o seu valor estava diretamente ligado à sua capacidade de servir, cuidar e de estar disponível para as outras pessoas. Ela provavelmente foi a filha que acalmava os conflitos da casa, a irmã mais velha ou simplesmente aquela que assumiu esse papel, a que tomava conta dos mais novos, aquela que compreendia as dores dos pais antes mesmo de ter idade para compreender as próprias dores. Ela cresceu ouvindo elogios sobre como era madura, responsável e forte, enquanto na prática o seu mundo inteiro era negligenciado. Essa mulher desenvolveu um senso de responsabilidade tão profundo que na vida adulta sente culpa quando descansa, dificuldade em receber ajuda e a necessidade quase automática de resolver todos os problemas do mundo. O problema é que muitas vezes essa programação inconsciente leva a pessoa a desenvolver relações desequilibradas, onde ela se doa em excesso, enquanto suas próprias necessidades ficam em segundo plano. Ela não percebe que essa vocação para cuidar não nasceu de uma escolha genuína, mas de uma dinâmica familiar, onde o seu papel foi definido antes mesmo dela entender quem ela era. E agora, na vida adulta, o desafio é desconstruir essa identidade imposta e aprender a cuidar de si mesma e, principalmente, ressignificar o amor sem que ele esteja atrelado ao sacrifício contínuo. Então, agora nós vamos explorar por que algumas pessoas assumem esse papel e como isso pode impactar negativamente na vida delas. E o mais importante, como podemos transformar essa necessidade de salvar os outros em algo mais saudável para você e para quem está ao seu redor. Vocês entendem que o papel da salvadora ele vai além de um desejo natural de ajudar. Ele se manifesta como uma necessidade compulsiva de cuidar, de resolver, de se responsabilizar pelos outros. E muitas vezes isso acontece às custas do próprio bem-estar. Esse comportamento ele pode surgir em diversos contextos, nas relações amorosas, nas amizades, na família, no trabalho. A pessoa ela sente que precisa estar sempre disponível, colocando as necessidades dos outros acima das delas. E mesmo que isso signifique abrir mão dos seus próprios limites, ela simplesmente não consegue evitar. Mas de onde vem essa necessidade de salvar o outro? O que nos leva a acreditar que somos responsáveis pelo sofrimento alheio? Aqui a psicanálise nos ensina que os padrões emocionais, eles não surgem do nada. Muitas vezes as necessidades de salvar o outro, ela tem raízes aprofundadas lá na sua infância. Talvez enquanto criança você tenha aprendido que o amor ele estava condicionado à sua capacidade de cuidar. Se você cresceu em um ambiente onde precisou ser forte, madura, responsável desde cedo, ou se você conviveu com cuidadores emocionalmente indisponíveis ou frágeis, pode ter sentido que precisava assumir esse papel de protegê-los. E mesmo sem ter recursos emocionais para isso, você conseguiu exercer essa função e aprendeu desde cedo, criando esse padrão inconsciente que se eu cuidar do outro, talvez ele me ame. Se eu resolver tudo, talvez eu seja aceita. Talvez ele melhore, talvez ele veja que eu estou fazendo o papel dele com excelência e goste mais de mim. Esse comportamento ele pode se estender por toda a sua vida adulta e você se vê atraída por relações onde precisa sempre consertar o outro, onde assume um fardo que não é seu. Mas no fundo essa necessidade de salvar muitas vezes esconde um medo profundo, o medo de ser rejeitada, de ser insignificante sem essa função. E por mais que pareça um comportamento nobre, se tornar a salvadora pode trazer consequências muito dolorosas. Colocar a necessidade dos outros acima da sua pode sim trazer uma exaustão emocional. Relações desequilibradas, quando você sempre assume o papel de quem cuida, cria relações onde o outro nunca pode se desenvolver por conta própria e com autonomia. Com o tempo pode surgir um cansaço profundo em você porque você se sente sobrecarregada e até mesmo magoada quando percebe que, apesar de tanto esforço, não recebe o reconhecimento que esperava. E essa pode ser a verdade mais difícil de aceitar. Algumas pessoas simplesmente não querem ou não estão prontas para serem salvas ou mudar. Mas isso não é sua responsabilidade.
Cada pessoa tem seu próprio tempo, o próprio caminho, e tentar forçar uma mudança pode gerar ainda mais sofrimento para ambas as partes. A grande questão aqui é: salvar o outro realmente ajuda? Ou será que muitas vezes estamos apenas perpetuando uma dinâmica que prejudica ambos os lados? Um ponto importante a ser analisado aqui é o quanto muitas vezes os filhos assumem para si a responsabilidade de salvar os pais da vida que eles próprios escolheram. Na psicanálise, nós entendemos que essa inversão de papel, onde o filho se sente responsável pela felicidade ou pelo bem-estar dos pais, pode ser extremamente prejudicial. Quando uma criança cresce sentindo que precisa compensar a dor dos pais, ela pode carregar um fardo emocional que não é seu. Isso acontece porque em algumas famílias existe uma expectativa implícita de que o filho seja aquele que trará orgulho, felicidade ou até um sentido para a vida dos pais. Mas a realidade é que cada adulto é responsável por suas próprias escolhas. Um filho não pode consertar as dores que vieram antes dele. Assumir esse papel pode resultar em uma vida inteira de culpa e frustração, tentando preencher um vazio que não pode ser preenchido por ele. Então, se você sente essa necessidade de resgatar ou aliviar a dor dos seus pais, eu quero que você se questione. Você percebe que esse padrão faz parte da sua vida? O primeiro passo é olhar para ele com honestidade e sem julgamentos. Então reconheça suas motivações e se questione: por que eu sinto tanta necessidade de salvar os outros? Do que eu tenho medo que aconteça se eu não fizer isso? Reavalie seus limites. Ajudar não significa se anular. Você pode oferecer apoio sem carregar o peso da outra pessoa. Pratique o não sem culpa. Significa respeitar o seu espaço e permitir que o outro aprenda a partir das próprias experiências. Você também precisa aprender a receber ajuda. Escolha se permitir ser cuidada também. Você não precisa ser sempre forte, a fonte de segurança de todo mundo, a que resolve tudo, a que batalha todas as guerras. Você também pode ser cuidada, ser amada. E buscar o autoconhecimento te ajuda a reconhecer, compreender e ressignificar essas dinâmicas, permitindo que você construa relações mais equilibradas e mais saudáveis. Agora eu quero te propor um exercício prático para te ajudar a identificar quando está assumindo esse papel de salvadora do mundo. Vai pegar papel e caneta, vai escrever 3 situações recentes em que você sentiu que precisava resolver algo para alguém. E depois você vai refletir: essa pessoa realmente precisava da minha ajuda ou eu me senti obrigada a ajudar, sabe? Porque quando você quer ajudar, naturalmente você sabe como é. Você se sentiu culpada, se sentiu mal. Então, a próxima pergunta é: como eu me senti antes, durante e depois de ter ajudado essa pessoa? O que aconteceria se eu não tivesse assumido essa responsabilidade? Esse exercício ele pode te ajudar a perceber padrões e aos poucos aprender a diferenciar quando a sua ajuda é genuína e saudável e quando ela vem de um lugar de necessidade emocional inconsciente. Se você se identificou com o papel da salvadora e sente que muitas vezes carrega responsabilidades que não são suas, é muito importante que você entenda que a transformação começa dentro de você. Eu desenvolvi o manual Seja a Sua Própria Terapeuta e nele eu te ajudo a reconhecer as suas necessidades e aprender a colocar limites saudáveis para parar de se anular, parar de tentar salvar todo mundo ao mesmo tempo e começar a construir uma vida que faça mais sentido para a pessoa que você quer se tornar. Não é sobre mudar o outro, é sobre mudar a forma como você se relaciona com o mundo e consigo mesma. O link desse manual está disponível no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Agora me conta aqui nos comentários como você tem lidado com essa síndrome da salvadora. Um beijo e até o próximo vídeo.